Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Kaline, professora de Educação Financeira. E vocês, alunos do quarto ano, vão assistir hoje minha aula sobre o tema Escolhendo para Comer Brigadeiros. Então, o que é que acontece? Eu não sei se vocês lembram que nas nossas primeiras aulas a gente falou a diferença entre necessidade e desejo. Vocês devem estar lembrados o que é que a gente trabalhou bastante esse tema em sala de aula. O que seria necessidade? Só para a gente relembrar. Necessidade é tudo aquilo que a gente precisa adquirir e que é essencial para a nossa vida. Alimento, vestuário. Claro que vestuário não sendo aquelas roupas, por exemplo, de marca, que já no caso já seria um desejo. E o desejo é tudo aquilo que a gente quer adquirir, mas não é essencial para a nossa vida. Então, pegando esse gancho de necessidade e desejo, comer brigadeiros, de repente chegou um dia e você está com muita vontade de comer brigadeiro. Brigadeiro é um desejo, é ou não é? Você precisa comer brigadeiro para sobreviver? Não, então não é uma necessidade, é um desejo. Só que a gente, na nossa vida, a gente precisa também satisfazer alguns dos nossos desejos. Isso é bom, isso é positivo. Então você tá aí louco de vontade para comer um brigadeiro. E aí a gente vai ver hoje que tem várias opções para satisfazer os nossos desejos. Não só com relação ao brigadeiro, mas outros tipos de desejos. A gente vai ver que sempre tem opções. E a gente deve avaliar essas opções, analisar para ver qual a melhor opção que a gente deve seguir, que a gente deve tomar. Então vamos lá. Supondo que você aí tá louco para comer um brigadeiro, nessa quarentena, tá em casa, sem fazer... Eu não vou dizer nada porque você do Colégio Máximo está estudando, eu tenho certeza. Mas você tá aí louco para comer um brigadeiro e aí a gente tem várias opções para satisfazer o seu desejo. A nossa primeira opção seria fazer o brigadeiro em casa. Só que para fazer o brigadeiro em casa, a gente precisaria o quê? Comprar os ingredientes. Precisaria comprar o leite condensado, a manteiga, o achocolatado, né? O chocolate em pó. E aí a gente vai ter o quê? Um custo. Então, quando a gente for comprar esses ingredientes, a gente vai perceber que a gente vai ter um custo, né? Vai ter que tirar do nosso bolso uma determinada quantia. Então, a gente vai supor que o preço total, comprando todos os ingredientes, o leite condensado, a manteiga, o cacau, né, em pó, o achocolatado, vai dar esse valor aqui de R$ 9,00. E você fazendo esse brigadeiro em casa, você vai ver que com essa quantidade de ingredientes que você comprou, vai ser possível você fazer o quê? 48 brigadeiros. Mas, tia, eu só tava com vontade de comer um brigadeiro, não precisava ser 48 brigadeiros, né? Mas aí vai render 48 brigadeiros. Então, essa é uma opção que a gente tem. A outra opção seria comprar o brigadeiro na padaria, ou seja, você não teria, né, o trabalho de ir no supermercado, comprar os ingredientes, não teria o trabalho de fazer, de preparar o brigadeiro em casa. Isso ia satisfazer, no caso, o seu desejo. Só que o brigadeiro na padaria, ele vai custar R$ 1,50. Apenas um brigadeiro vai custar R$ 1,50. Outra opção que você teria para satisfazer esse seu desejo seria comprar um brigadeiro gourmet. Vocês devem saber, né, que hoje em dia tudo é gourmetizado. Ah, é ovo na colher, é brigadeiro gourmet. Então tem vários sabores, várias formas. E isso chama a atenção da gente. Por quê? Porque a gente quer provar diferentes sabores e normalmente quem faz esse tipo de brigadeiro gourmet são pessoas muito criativas e que aí inventam sabores diferentes, formas diferentes, fazem um brigadeiro lá bem bonito, bem diferente. Isso chama a nossa atenção. Só que pelo fato de ser
diferentes sabores, ser um brigadeiro mais, como é que a gente pode dizer, mais chique, mais elitizado, vamos dizer assim, ele é um pouquinho mais caro. Então, ele vai ser R$ 2,50 um brigadeiro. Então, você vai, diante dessas opções, você vai dizer, meu Deus, qual seria a melhor opção? Gente, não tem a melhor opção. A melhor opção, ela vai depender das suas condições. Que condições são essas, tia? Várias. É só o bolso, é só o dinheiro, a questão do dinheiro? Não. Às vezes, a questão do tempo, às vezes, uma pessoa até queria fazer o brigadeiro em casa, porque sairia melhor. Por quê? Porque eu teria, no caso, um valor menor. Por que menor? Tia, se é R$9. Porque eu vou fazer, 48 brigadeiros, enquanto aqui R$1,50 na padaria é apenas um brigadeiro. Então, olha só, às vezes vai ter aquela pessoa que até queria fazer na sua casa, mas ela não tem tempo, tem uma vida muito cheia, trabalha muito e para ela é mais vantajoso comprar o brigadeiro na padaria. Já vai ter outras pessoas que vai dizer, eu tô tão abusada de comer o brigadeiro tradicional, eu prefiro comer um brigadeiro gourmet e vai preferir pagar um pouquinho a mais. Então, cada opção vai ter suas vantagens e desvantagens. E aí vai caber a você analisar essas opções e ver qual é a melhor opção para você. Porque, por exemplo, nessa primeira opção, fazendo brigadeiro na sua casa, você vai ter aí 48 brigadeiros. Mas você vai comer 48 brigadeiros, é um pouquinho difícil, né? Então, provavelmente você só ia comer no máximo 3, 4, não sei. Mas e os outros brigadeiros? Vai ficar como? Uma solução seria reunir seus amigos, seus coleguinhas e comer o restante dos brigadeiros, né? Ajudar você a comer. Outra opção também seria de você comer o que você tinha vontade, né? Fazendo na sua casa e vender o restante. E aí você ganharia um dinheirinho extra que compensaria o gasto que você teve com a compra dos ingredientes. Então, isso seria uma opção também bastante vantajosa nesse ponto de vista, de que você iria vender o restante dos brigadeiros. Mas aí tem uma coisa que precisa ser levada em consideração. Para você conseguir vender esse restante desses brigadeiros, precisa que você faça um brigadeiro de qualidade, porque senão o pessoal não vai querer comprar seus brigadeiros. E aí vai ser prejuízo para você. Por quê? Porque os outros brigadeiros vão ficar lá e vão se perder, termina indo para o lixo. Então, o ideal é sempre olhar as vantagens e desvantagens de cada opção. Já nessa segunda opção, como eu falei para vocês, do brigadeiro na padaria, de comprar o brigadeiro na padaria, vai ser vantajoso para quem? Para aquela pessoa que não tem muito tempo, que não tem tempo de se dedicar para fazer um brigadeiro, que não tem tempo de ir ao supermercado. E tem a desvantagem de você estar pagando um pouquinho mais caro, R$1,50 para um brigadeiro apenas. E a terceira opção, como eu já falei para vocês, que é mais caro ainda, R$2,50 um brigadeiro. Mas qual é a vantagem? Porque você vai provar outros sabores, mas a desvantagem é que é um pouquinho mais caro. Então, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que sempre que a gente for satisfazer o nosso desejo, sempre vai ter várias opções. A gente não deve pensar que só tem uma opção de a gente alcançar aquele nosso objetivo, aquele nosso desejo. E a gente deve ver qual é a melhor opção para a gente conseguir aquilo. E muitas vezes a melhor opção para mim não é a melhor opção para o nosso colega, para o nosso amigo. Isso vai variar com relação ao salário que a pessoa recebe, a vida que a pessoa leva, se é uma vida muito cheia, que não tem tempo para fazer nada. Então, vai depender de N fatores, de muitos fatores, vai depender dessa sua decisão. Então, sempre que a gente tiver
uma opção a tomar, a gente deve avaliar muito bem para ver qual dessas é a melhor opção para você. Então hoje, gente, a gente aprendeu sobre essa questão de escolhas e a gente vai fazer o seguinte: na casa de vocês, vocês vão pegar o livro de vocês de educação financeira e vão fazer a atividade da página 20, 21 e 22, só que até a opção da letra E. Até a opção da letra E, tá certo? Não mais que isso. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai aprender como é que se chega a esse valor, como é que constrói o preço. E aí a gente vai ver como é que coloca o preço. Se a gente for vender, por exemplo, esses brigadeiros que sobraram, qual preço eu vou colocar nesses brigadeiros? Então a gente vai ver como é que a gente coloca um preço em determinado produto, o que é que a gente leva em consideração, tá certo? Então, beijo no coração de vocês, se cuidem e tchau, tchau, até a próxima!